Prontinho, a partir de agora está gravando. Então, pessoal, como eu tinha falado agora há pouco, ou como eu ia começar a falar, a aula de hoje nós vamos começar a falar sobre investimentos, tá? A gente vai falar sobre os tipos de investimentos que existem, pelo menos os principais deles, porque existem inúmeros, tá? Aqueles que são mais complexos, normalmente, ou com muito mais variedade, vai ter aulas específicas sobre eles. Por exemplo, na próxima aula, a sala vai ser sobre fundos de investimento, e na seguinte vai ser basicamente sobre mercado de ações. E a gente vai ter mais uma aula sobre derivativos lá na frente, que esses três, a meu ver, são aqueles que exigem um pouco mais de calma para demonstrar, porque eles têm muita variedade e muitas peculiaridades dentro deles. Então hoje é mais uma pincelada geral, entrando sobre vários tipos diferentes aqui. Eu tentei, nos slides em geral, vai ter bastante texto, tá? Quando eu começar a falar de vários tipos de investimentos, eu vou falar deles de uma forma bem sintetizada, até mesmo, porque senão iríamos ficar a noite inteira aqui falando deles. Mas eu deixei bastante texto também para quem quiser depois dar uma lida um pouco mais a fundo, consegue ler os próprios slides e fica mais fácil de entender também de outros meios, beleza? Os que a gente vai tratar em aulas específicas aqui, por exemplo, derivativo, a gente não vai falar nessa aula. Fundo de investimento, eu só coloquei aqui para diferenciar de outro tipo de investimento que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E ações tem uma entrada aqui bem básica também, tá? Os demais vão ser explorados mais, um pouquinho com mais detalhes, tá bom? Então, vamos começar. Caso alguém não esteja vendo minha tela, peço que se manifeste. É para estar escrito valores imobiliários aqui, mercado financeiro e investimentos. Então, vamos começar. Vamos passar aqui por esses 5 tópicos. Introdução, títulos emitidos por companhias, fundos e clubes de investimento, BDRs, outros investimentos, tá? Aqui eu coloquei o que eu não queria criar mais capítulos para falar para vocês. Então, começando. Valores imobiliários. Conhecer as principais características dos ativos financeiros disponíveis em um mercado pode facilitar muito a vida do investidor. Porque o que acontece? Normalmente é uma coisa de... Peraí que o celular está tocando aqui. É uma situação extremamente complexa, por exemplo, você conseguir garantir a segurança dos seus investimentos ou de todo o capital que você possui, investindo tudo unicamente numa única coisa. Pense assim, por exemplo, digamos que vocês têm um grande capital guardado e decidem pegar e investir tudo, por exemplo, em lojas em shopping. Lojas em shopping é um negócio extremamente sólido, normalmente não dá problema, mas pense que nem agora, na situação de quarentena, o quanto isso ficou problemático e um cenário totalmente imprevisível. Isso vale tanto se for pegar investimentos mais palpáveis, que nem, por exemplo, é o caso de investir em uma loja dentro de um shopping, quanto você pegar e investir também no mercado de valores imobiliários. Você, por exemplo, pegar tudo que você tem e investir em ações, quando acontecer algum problema político, alguma situação econômica que simplesmente faça o valor de todas as ações baixarem meio que em conjunto, você soa frio e chora, entende? Não necessariamente isso aconteça, porque normalmente você está acostumado com a flutuação, mas normalmente você vai acabar sofrendo muito mais, vai acabar correndo o risco de pegar e acabar desistindo, e acabar tipo, saindo da tua posição e vendendo os seus ativos para um preço que eles poderiam se recuperar em um curto prazo. Então a diversificação é necessária para você poder garantir uma segurança maior. E você conhecer como funcionam diferentes tipos de investimento permite que você diversifique de uma forma mais consistente. Por exemplo, tem vários investimentos diferentes que eles reagem de maneira oposta um dos outros. Então, por exemplo, que nem dentro do próprio fundo de investimento imobiliário. Temos os fundos de tijolo e fundo de papel. Normalmente, quando um vai bem, o outro vai mal. É basicamente essa a regra. Então, se você diversificar entre os dois, você já consegue uma posição muito mais estável. Mesma coisa que investir em ações, em grupos de ações diferentes, ou você combinando ações com outras coisas, renda fixa, devido às proporções, para conseguir garantir essa segurança. Ou até mesmo investindo em moedas diferentes, para poder garantir, caso o real perca, por exemplo, o valor diante do dólar, você consegue pegar e manter a sua posição, porque você também investiu em dólar, ou em empresas nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, você conhecer essa diversificação permite que você ganhe uma segurança e, consequentemente, um crescimento melhor a longo prazo, beleza? Possibilita que os investimentos sejam melhor alocados, escolhendo aqueles que melhor se ajustem aos seus objetivos, prazo e perfil de risco. Se vocês já abriram conta, por exemplo, num banco digital que tenha sistema de investimentos, ou tentar abrir conta em uma corretora mesmo, algo assim, sempre tem essa análise de perfil de risco, tá bom? Isso é algo que é fundamental, é necessário, é obrigatório, que nisso você consegue verificar, por exemplo, a tua aversão ao risco. Basicamente serve para isso. Para que a própria plataforma não te indique produtos que possam vir em confronto a esse teu perfil. Se você é uma pessoa que, por exemplo, sofre muito com ansiedade, provavelmente não gostaria de investir em algo mais arriscado, porque tem dificuldade de estar com isso, provavelmente a plataforma vai identificar isso e vai tentar te encaminhar investimentos que sejam mais adequados ao teu perfil e tolerância ao risco.
perfeito? Isso funciona para que você acabe não passando muito nervosismo e acabe desistindo de investir. E querendo ou não, isso acaba, de certa forma, direcionando corretamente os produtos para cada um dos seus clientes. Essa parte aqui, eu realmente vou ter que ler a parte da lei, tá? Mas nos próximos slides eu vou resumir bastante. Então, peço desculpas por essa parte aqui. A Lei 10.303 de 2001 incorporou o artigo 2º da Lei 6.385 de 76, a seguinte redação. São valores imobiliários sujeitos ao regime dessa lei. Ações, debêntures e bônus de subscrição. Daqui a pouco já vamos falar sobre cada um deles. Os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos relativos aos valores imobiliários referidos no inciso 2, certo? Os certificados de depósito de valores imobiliários, as cédulas e debêntures, as cotas e fundos de investimento em valores imobiliários ou clube de investimento em qualquer ativos, as notas comerciais, os contratos futuros e opções e outros derivativos cujos subjacentes sejam valores imobiliários. Esses aqui a gente vai falar numa aula mais específica lá para frente, precisa ganhar um pouco mais de bagagem antes. Os contratos derivativos dependentes dos ativos subjacentes e quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço empreendedor ou terceiros. Excluem-se do regime desta lei os títulos de dívida pública federal, estadual e municipal, então não são considerados, por exemplo, Tesouro Nacional aqui, os títulos cambiais e responsabilidade de instituição financeira, exceto debêntures. O que basicamente entra aqui, tá? No próximo slide a gente vai falar sobre os nomes, mas enfim. São títulos emitidos por companhia, seja por título de sociedade ou por maneira, por exemplo, de coletar um empréstimo das pessoas que querem investir nessa empresa, e outros títulos de transação de dívidas. Então, por exemplo, você tem uma dívida, ou melhor, alguém tem uma dívida com você e você vende essa dívida mais barato. Isso é uma coisa comum de se ver no mercado financeiro, mas aqui tem uns ativos específicos que são utilizados para isso. A gente já vai falar um pouco mais sobre eles. Dessa forma, pode-se dizer que são valores imobiliários, todos os estados aqui, quaisquer outros criados e assim definidos por lei e regulamentação específica, como certificados recebíveis imobiliários, CRIs, a gente vai falar mais para frente sobre eles. É bem comum, por exemplo, quando se vê fundo de investimento em papel, ter um grande percentual em CRI. Tá? É bem comum mesmo, se for ver. A gente vai falar sobre eles para vocês entenderem certinho o que se trata. Os certificados de investimento audiovisuais e as cotas de fundos de investimento imobiliário, os FIIs, entre outros, e qualquer títulos ou contratos de investimento coletivo que se enquadrem no inciso 9 da lei, conforme estado acima. Novamente, é importante citar aqui que os títulos de dívida pública não se enquadram aqui dentro, tá? Eles fazem parte, por exemplo, é um tipo de investimento válido e bem vantajoso em muitos casos, pelo menos em alguns períodos específicos da história da humanidade foi mais, ou vai voltar a ser, sei lá, mas eles não se enquadram aqui com valores imobiliários, perfeito? As regras são outras e a fiscalização é outra. Mais pra frente a gente fala sobre isso também, tá? Mas só para saberem. Então nós temos primeiramente os títulos emitidos por companhias. O primeiro deles aqui são as ações. O que são as ações, que a gente já falou no passado? As ações é praticamente uma cota de sociedade de uma empresa que é vendida por um valor X. Normalmente essa cota é lançada no mercado pelo valor que ela realmente vale na participação daquela empresa. Digamos, se aquela cota equivale a R$100 de todo o capital daquela empresa, muitas vezes ela entra no mercado por R$100 ou ali um pouco a menos. E ela tende a se valorizar conforme a demanda por ela vai aumentando, certo? Quando uma empresa faz uma boa gestão, ela tem uma boa divisão de lucros ou tem uma grande perspectiva de crescimento, muitas pessoas tendem a querer comprar aquela ação e na regra de oferta e demanda, o valor da ação acaba aumentando diante da quantidade de pessoas tentando comprar a participação daquela empresa, perfeito? É, portanto, título patrimonial e, como tal, concede aos titulares, aos acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio. Somente as ações emitidas por companhias registradas CVM, chamadas de companhias abertas, podem ser negociadas publicamente no mercado de valores imobiliários. As ações são predominantemente escriturais, sem emissão de certificado físico, mantidas em contas de depósito, em nome dos titulares de instituição contratada pela companhia para prestação desse serviço. Quando você compra uma ação, você não recebe, por exemplo, um registro físico que você participa da sociedade daquela empresa. É basicamente um registro digital. Isso permite também que a liquidez aconteça e que, caso você queira vender, você possa vender também sem mais burocracia. Imagine se para poder investir você precisasse do cartório. Já basta precisar em cartório para tantas coisas nessa vida, imagine se precisasse mais uma vez para mais uma coisa. Tem 3 formas de você ganhar dinheiro com a ação. A primeira dela é a valorização do preço das ações, que nem a gente tinha falado. No caso, se você vai pegar as suas ações e vai comprar ações e muitas outras pessoas quiserem fazer isso simultaneamente com você, o valor das ações vai acabar subindo, simplesmente para a questão da oferta e demanda. O mercado praticamente tem essa noção, enquanto muitas pessoas querem comprar aquela ação, teoricamente ela vale mais. Qual que é o problema disso? E que deve sempre tomar cuidado quando se investe em ações. Tem muitas ações, tem
cotas de fundo de investimento que ela está valorizada muito acima do valor que ela se refere à empresa. Sempre que eu falei, por exemplo, se a empresa vale, sei lá, R$ 1.000, ela tem 10 ações e cada ação vale 10, vale R$ 100. Perfeito? Se você compra aquela ação por R$ 100, você comprou ela por um preço justo. Se você comprar essa ação por R$ 80, você comprou essa ação por um preço barato, perfeito? Porque equivale um valor, uma fatia maior daquela empresa. Mas se você pegar essa ação e pagar R$ 200 nela, teoricamente você está pagando caro. Não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro com a valorização dela ainda, porque se tem alguma coisa que está fazendo esse preço subir, teoricamente você pode comprar por 200 e vender por 220, 250, sei lá. Mas a grande chance é que ela acabe voltando para a média. Então, em geral, o ideal, se quer preservar, no caso, um crescimento a longo prazo, seria comprar coisas que estejam baratas. Algo que vale 100, mas você pode comprar por 80, 70. E por incrível que pareça, não é difícil encontrar empresa nessas condições. Porque, basicamente, o que regulamenta o preço das ações, além, obviamente, do valor base, quanto aquilo se refere, tem também essa lógica de que, por exemplo, a empresa está fazendo uma má gestão, as pessoas ficam desesperadas e começam a vender as ações. E, às vezes, essa empresa começa a baixar muito o valor dela em relação ao que a ação realmente vale. Então, você pode comprar essa ação por um preço mais barato. A tendência é que ela também acabe retornando pelo preço original depois de algum tempo. Isso não é algo, digamos, uma ciência 100% exata também. Para isso acontecer pode demorar muito tempo, a empresa inclusive pode quebrar. Mas tem uma grande tendência dela ficar retornando ali para a média. Então, vale mais a pena comprar por um preço justo e pensar num possível crescimento a longo prazo, que ao contrário, tem várias métricas e estratégias de investimento que utilizam essa ideia como base pela parte de valorização e ações de grande valor. Outra forma de você ganhar também seria pelos dividendos. Os dividendos seria basicamente o lucro que a empresa oferece naquele período e divide entre os sócios. Tem ações que dão muito dividendo e tem ações que dão pouco dividendo. Mas qual que é a regra geral e por que cada uma adota um perfil diferente? Obviamente, se a empresa está tendo prejuízo, ela não vai distribuir dividendo para as pessoas. Mas a ideia por trás disso aqui é o seguinte: normalmente empresas mais jovens, empresas que têm um caminho longo de crescimento e tenha, digamos, uma fatia grande do mercado que ela ainda consegue absorver, normalmente elas vão distribuir menos dividendos porque elas vão ficar reinvestindo esse capital nela mesma. Então ela vai ter lucro ali, mas ela vai pegar esse lucro e vai reinvestir nela para garantir o crescimento contínuo. Nesse caso, esse tipo de ação tende a valorizar mais o preço da ação, mas você recebe menos dividendos. Já, por exemplo, pegar uma empresa que normalmente paga muito dividendos, normalmente vai ser empresas que não têm para onde mais crescer. Pense em empresas que trabalham com distribuição de energia. Essas empresas, teoricamente, o mercado já está bem desenvolvido. Ainda tem onde crescer, tem áreas que precisam ser melhor trabalhadas, mas em geral é um mercado que está muito mais estável. Então, essas empresas, o que elas ganham, elas pegam e distribuem para os sócios esses dividendos. Então, elas não ficam com uma grande parte para reinvestimento, porque elas não têm muito mais para onde crescer. Então, normalmente, empresas que distribuem muito dividendo, o valor da ação sobe pouco, porque ela não tem um grande potencial de crescimento e uma grande diferenciação ainda no mercado. Já empresas que normalmente reinvestem o seu lucro nas ações não, né, na sua própria empresa, no seu próprio negócio e afins, o valor dela tende a crescer, porque logicamente ela trabalha com uma perspectiva melhor no mercado, mas ainda assim ela tem menos lucro para dividir. Se for pegar e ver uma loja, o que é melhor, teoricamente uma combinação das duas coisas seria ser mais eficiente. Mas se uma pessoa, por exemplo, quer se aposentar com ações, o ideal é investir em bastante empresas que pagam dividendos, que ela pega esses dividendos e vive com eles. Já se a pessoa, por exemplo, é jovem e quer se aposentar com esse dinheiro aqui lá na frente, vale a pena pegar, comprar ações que podem se valorizar, elas vão se valorizando, lá na frente a pessoa tem muito mais dinheiro, ela vende essas ações e compra ações que estejam pagando bons dividendos, entende? É uma estratégia que tem que ser combinada ali para dar certo, mas a longo prazo o melhor é pensar bem na questão da valorização das ações. Normalmente o dividendo ali não é algo que agrada tanto assim. E também tem outro título que é negociável, que seria o direito de preferência, teoricamente. O direito de preferência é o seguinte: você, por exemplo, tem uma ação. Isso aqui não é especificamente para ações, tá? Isso aqui também equivale, por exemplo, para fundos de investimento também, para participação quando tem emissão de novas cotas. O que acontece? Você, digamos, tem 100 ações da Sanepar. Digamos que a Sanepar decide emitir mais ações no mercado para coletar mais dinheiro. Você, como sócio da empresa, se, por exemplo, assim, a Sanepar vai emitir o valor total que digam que tem ações, mais 30% diante de tudo que ela já tem. Você, por ter 100 ações, você teria direito à compra preferencial de 30% dessas ações, ou pelo menos a quantidade que você tem ali. Então, se você tem 100 ações, você tem direito a comprar 30 ações com direito de preferência, certo? Antes de ir para o mercado e para o mundo comprar, você, como já é sócio daquela empresa, você tem direito de comprar aquilo lá com prioridade, tá bom? Isso acontece também para fundos de investimento, como foi falado agora há pouco, e
tem várias regrinhas de como é que é feito, períodos corretos, quando que as pessoas ficam sabendo quantos elas podem comprar, quando que elas podem fazer as ofertas realmente e comprar. Tudo é facilitado por meios digitais também. Você manifesta o interesse em comprar aquilo lá e vem a opção realmente para você comprar e adquirir aquele direito de preferência. Existem situações que você consegue também vender esse título de preferência. Por que alguém poderia escolher comprar de você esse direito de preferência? Porque assim, vou dar um exemplo de um título de um fundo de investimento imobiliário que teve agora, que é o IRDM11. Ele é um fundo de papel de investimento imobiliário. Ele investe principalmente em títulos que estão atrelados à renda fixa de investimento imobiliário. E ele custa, em média, pelo mercado, R$ 135 a cota. Quando ele saiu a nova emissão de títulos, ela saiu ao mercado para ser vendida por R$ 105. Então pensem assim, você já tem uma participação, você confia nesse título, você vai poder comprar elas com direito de preferência com desconto. Em vez de ser R$ 135 a unidade, você pode passar a comprar por R$ 105. Depois que acabar isso aí, o preço tende a normalizar, e daí você acabou comprando por um preço muito menor do que aquilo que o mercado normalmente vai pagar posteriormente. Esse direito de preferência vale muito a pena. E é bom, teoricamente, para a empresa manter estabilidade diante de vários cenários. Por exemplo, alguém pode fazer uma compra absurdamente grande, acabar tendo ali o poder de voto que acaba atrapalhando a administração daquele fundo, etc. Coisa que nós vamos falar mais para frente, como funcionam essas regras ali de comunicação e de participação diante de escolhas em conselhos e afins. Mas, enfim, para a empresa, às vezes é legal realmente pegar e manter a mesma divisão societária, e para as pessoas que já são sócias, é legal para elas poderem comprar com certo desconto, certo? Isso apresenta inúmeras vantagens. Principalmente monetárias, se compra com desconto e logo em sequência você pode revendê-las e ganhar um dinheiro em cima disso. Tem dois tipos de ações, tá? No caso, o segundo tipo ali se desdobra em várias outras, mas enfim. Ação ordinária, ela é um tipo de ação que permite que você vote em assembleias de acionistas dentro da empresa. Então a empresa vai escolher de fazer uma determinada escolha estratégica do que ela quer fazer para o futuro dela ali. Teoricamente, ela pode levar isso para votação na Assembleia, e as pessoas que possuem ações ordinárias, de acordo com a sua participação ali dentro, podem dar seus votos com determinados pesos em diante para ver se aquela escolha vai ser aceita ou qual escolha vai ser feita. Perfeito? A diferença da ação ordinária é que você permite que você vote nas decisões da empresa. A ação preferencial, ela tem uma questão que ela preferencia praticamente o lucro, a divisão dos dividendos. Então, vou só ler aqui rapidinho para ficar isso mais claro. Normalmente, o estatuto retira dessa espécie de ação de voto, enquanto a partida concede desvantagens, tá? Com prioridade na distribuição de dividendos e no reembolso de capital. As ações preferenciais podem ser divididas em classes tais como A, B, etc. Eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma ação, mas normalmente ela vai ter um número no final ali do código alfabético dele ali. Então vai ser, por exemplo, que nem Sanepar, SAPR3. Daí pode ter, no caso, a SAPR3, ela seria ação ordinária. Essa ação permite que você vote dentro da empresa. As ações preferenciais, elas vão partir ali do número 4. Então pode ter 4, 5 e 6. Então se for SAPR4, seria uma ação preferencial. Então no caso ali, ela tem uma prioridade na divisão de dividendos. O que é melhor? Depende. Eu, basicamente, no meu ver, eu acredito que você ter um voto extremamente pequeno não vai influenciar em nada a sua vida, e normalmente, quando a pessoa está começando seus investimentos, ela não sei lá, acho que ela não quer perder tempo pegando e votando nas decisões da empresa. E nem necessariamente, talvez, ela queira acompanhar a empresa tão à risca que ela investe. Normalmente, o ideal é você diversificar bastante, então tem muita coisa para você controlar e ler. Então, a preferencial acaba apresentando mais vantagens, porque além de tudo, você tem o dividendozinho ali para receber, e também, tipo, em questão de valorização entre elas, não tende a ser tão diferente assim. Perfeito? Importante por enquanto, quando a gente quando a gente for conversar especificamente sobre ações, a gente vai tratar melhor sobre esse tema aqui. Mas em geral é importante saber essa divisão. Existem ações que permitem que você vote dentro da empresa e tenha essa participação ali dentro, se sinta mais sócio, perfeito? Mais participativo daquele empreendimento. E tem as ações preferenciais, que é quando você quer dinheiro. Então você prioriza o lucro, compra ações preferenciais, e se segurar as ações por tempo suficiente, ali você vai receber o teu dividendozinho referente à tua participação naquela empresa. Em geral, não é tanta coisa assim, tá? Que vem de dividendo para a maior parte das empresas ali. Mas ainda assim é legal receber dividendo e saber que você ganhou uma renda passiva ali, de graça, e realmente uma rentabilidade. Debentures. O que é o debenture? É um título de dívida, é como se fosse um empréstimo, ou como se fosse um título que simboliza um empréstimo das pessoas diante das empresas. Então a empresa emite um debenture e as pessoas escolhem emprestar dinheiro para aquela empresa
em troca desses títulos de dívida. Então, por exemplo, você pode comprar um debênture lá, por exemplo, valor de, sei lá, 5 mil reais, que você vai estar emprestando para uma empresa, essa empresa vai te pagar em, digamos, 5 anos esse valor, corrigido, um valor, sei lá, em 30% em cima daquilo, tá bom? Então, além de você receber os seus 5 mil reais de volta, você vai ganhar os 30%, que seria mais 1.500 reais. Você pode investir, obviamente, muito mais dinheiro que isso e ganhar ainda os 30% de passados esse período. Existem regras? Existem regras. Vamos ver aqui, por exemplo. Os recursos captados pela empresa por meio da distribuição de debêntures podem ter diferentes usos. Investimentos em novas instalações, alongamento do perfil das dívidas, financiamento de capital de giro. Então, a empresa, o importante é que ela justifique o porquê ela quer aquele dinheiro. Porque isso faz parte. Normalmente você sabe que a empresa está quebrada e está querendo se salvar usando o teu empréstimo, talvez você não queira emprestar para ela, porque o risco, teoricamente, vai ser maior, tá bom? Mas caso você veja que a empresa realmente quer investir nela mesma, talvez você sinta um pouco mais de firmeza, talvez você conheça realmente aquele negócio em si e decida investir nele com mais decisão ali, sei lá. Então, dessa forma, vale a pena você também conhecer aquilo que está sendo investido para ter essa segurança e também fazer a tua escolha um pouco mais consciente. Condições. Na emissão de debêntures é obrigatória a elaboração de documento chamado escritura de emissão, onde são especificados os direitos e deveres do motorista da emissora. A escritura de emissão de debêntures terá obrigatoriamente a intervenção do agente fiduciário de debenturistas. Ele fica responsável para defender os interesses dos debenturistas, inclusive repassar informações para eles, tá bom? E nas ofertas públicas de distribuição de debêntures, todas as informações relativas à emissão são encontradas no prospecto de distribuição. Essa questão do prospecto e documentos que são feitos diante da primeira emissão, de quando a pessoa faz aquisição de determinado ativo, isso aqui é bem interessante e vem daquelas boas normas que eu tinha falado acho que nas aulas anteriores lá, de que a ideia é que criar um ambiente, digamos, de confiança entre as pessoas e aqueles que estão emitindo os títulos de dívida para eles poderem comprar. Então é fundamental que as pessoas realmente tenham esse entendimento, saiba com transparência que aquela empresa realmente ela é honesta, ela divulga o máximo de informações possíveis, ela tem uma boa relação com os investidores, porque dessa forma você se sente mais confortável realmente investir nela e quem sabe até investir mais. Então é algo que ajuda ambos os lados, as pessoas não acabam investindo às escuras e as empresas conseguem pegar e trabalhar essa ideia da transparência e demonstrar com honestidade como está a situação dela, perfeito? Na aula passada eu tinha mostrado para vocês algumas empresas que mascararam totalmente o que elas estavam fazendo e dentro dos indicadores financeiros dentro delas. Então, é uma situação complicada e cada vez que acontece umas coisas assim, as pessoas perdem mais a confiança. Então, as empresas têm que reforçar ainda mais a transparência em relação com investidores para conseguir contornar esse tipo de problema. Essa parte aqui agora é interessante. Os debentaristas são credores da companhia e são remunerados de acordo com o seu investimento, nas condições e prazos definidos na escritura de emissão. O vencimento do debênture ocorre na data fixada da escritura, podendo a companhia estipular amortizações parciais a cada série, entre outras formas. Então, pode realmente ter a opção da empresa pegar e te pagar totalmente no final, depois daquele prazo, o valor total mais os juros sobre aquilo, ou ela pode realmente pensar, não, você vai ganhar ali no total 6.500, porque você investiu 5 mil, mas eu vou pagar, sei lá, em 10 vezes 650 reais. Você vai estar ganhando aquilo que já está planejado, só que está parcelado, isso aqui tudo já é descrito e você já sabe com antecedência. Pode acontecer situações que podem ser revistas, caso sejam votadas em assembleia, as pessoas concordem, por exemplo, em postergar o prazo para ganhar mais juros ou algo assim, tá? Mas normalmente, tipo, é difícil acontecer esse tipo de situação. Mas existem problemas também, porque nada no mundo é só flores, e acontece de haver não é um golpe necessariamente, mas é uma manipulação da situação. Pense que às vezes, que nem tinha falado, o teu poder de voto é proporcional diante de quanto você investiu. E existem, por exemplo, pessoas que investem muito mais que outras, ou empresas também que investem, então é uma situação meio complicada a questão do peso de voto. Pode acontecer, inclusive, situações onde, por exemplo, um acionista majoritário, ali, alguém que tem uma participação bem maior, faça um voto que acabe contrariando o que a maior parte das pessoas pensa, ou acharia que seria o ideal. Pode acabar postergando de todo mundo, sendo que talvez ela fosse a única que seria beneficiada por isso. É situações tristes de ser um peixe pequeno, né? Mas enfim, ainda assim, tipo, não deixa de ter o seu valor, esse tipo de investimento, e valer a pena. Porque esse tipo de situação pode acontecer em N tipos de ativos diferentes. Existe um tipo especial de debênture chamado perpétua, que não possui data de vencimento pré-estabelecida e que paga juros por tempo determinado. Mas muitas vezes, esse tipo de situação pode acontecer de você investir, talvez ter um prazo ali para você poder reaver teu dinheiro, certo? Quando você investe, mas você pode ficar investindo continuamente ali, sempre ganhando esses juros em cima daquilo lá. Qual que é a vantagem de investir em debênture e investir em outras coisas? Teoricamente, aqui,
como você não tem uma segurança atrás do seu investimento, e teoricamente você pode levar um calote, já tem umas medidas de garantia que eu vou falar aqui na frente, tá? Você teoricamente recebe mais juros por isso. Então, para alguns lados, vale a pena, tá bom? Como eu tinha dito, por meio da Assembleia ainda pode ser mudado isso aqui, pode ser mudadas as regras, inclusive, de acordo com que seja votado em assembleias. Garantias, aqui tem uma parte interessante. Tem dois tipos básicos de garantias utilizados em debêntures. Garantia real envolve o comprometimento de bens ou direitos que não poderão ser negociados sem aprovação de debenturistas. Então, pensa assim, para aumentar, inclusive, a sua confiança que aquela empresa quer ter diante do mercado, o que ela faz? Ela pega uma parte do seu capital e coloca em garantia, falando assim, olha, eu vou pagar vocês com toda a certeza do mundo, porque eu não posso me desfazer desses ativos aqui, digamos que seja, sei lá, investimento em renda fixa, alguma coisa assim, ou até mesmo propriedade nas instalações da própria empresa, e fala, olha, caso eu não consiga pagar vocês, esse imóvel está em garantia, esse imóvel vai ser vendido e vamos pagar vocês com 100% de certeza, tá bom? Isso aí é uma garantia real. Realmente está praticamente atrelado ali um bem da empresa a questão de realmente pagar as pessoas que são os debenturistas ali no meio. Então ele realmente tem algo em garantia que vai ser vendido e comercializado para conseguir arcar com o prejuízo caso ele aconteça. Mas tem a garantia flutuante. Assegura o privilégio geral sobre o ativo da emissora, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo. Então, inicialmente, ela parte ali tendo um bem como garantia, mas que as devidas justificativas ela pode chegar e colocar esses bens à venda e vender, justificando que precisa para reinvestir outra área da empresa e afins. Então, essa garantia ela serve mais para demonstrar que a empresa tem o capital X e tem condições de pagar, mas não que necessariamente a longo prazo essa garantia vai realmente acabar servindo para esse propósito. É complicado porque nessa situação de garantia flutuante, teoricamente, você tem menos segurança, mas ainda assim, normalmente as empresas que vão emitir debêntures, elas tendem a pagar, tá? É mais difícil realmente haver uma situação de um grande problema que vem acontecer. O problema realmente é quando é crise em alguns segmentos específicos, daí balança mais o mercado. Conversibilidades simples não podem ser convertidas em ações da companhia emissora. Então, pense que uma forma das empresas pagarem também os debenturistas seria utilizar, em vez de pagar vocês em dinheiro, ela emite novos títulos e paga as pessoas utilizando essas ações que foram emitidas. Então, se ela te devia R$6.500, ela te paga isso com ações da própria empresa. Isso é bom ou pode ser ruim, dependendo do cenário. Às vezes a empresa está mal avisada do mercado, não tem condições de pagar os debêntures, então ela emite mais ações. Como a empresa já está sendo mal vista, está emitindo mais ações, teoricamente o valor das ações diminui, mas se você receber em ações, talvez essas ações valorizem ao longo do prazo, já está recebendo com um valor menor. Então, tudo é muito relativo no mercado de capitais. Conversíveis possuem cláusulas permitindo que sejam convertidas em ações ao término do prazo determinado ou qualquer tempo, conforme estabelecido na escritura de emissão. Detalhe novamente aqui nesse foco, vai estar escrito sempre num contrato que vocês vão ter com a empresa, que é, tipo, quais são as regras. Então é importante ler essas regras antes. Por isso que o pessoal fala que a ideia é não aceitar muitas recomendações das pessoas sobre qual ativo especificamente investir, porque muitas vezes cada pessoa tem um perfil de risco diferente, tem um nível de preferência diferente. Algumas pessoas vai ver, por exemplo, que a empresa não tem garantias, não vai querer investir. Para outras que vão ver, vão fazer uma análise de questão de prazo, tudo, e podem decidir que vale a pena ou não, de acordo com diferentes pontos de vista. Então, é algo que tem de ser bem relativo, mas tudo exige que seja bem estudado para sustentar um determinado ponto de vista. Temos também o bônus subscrição. São títulos negociáveis emitidos por sociedades por ações que conferem seus titulares, nas condições constantes do certificado, o direito de subscrever ações do capital social da companhia dentro do limite do capital autorizado no estatuto. O bônus de subscrição não se confunde com o direito de subscrição. Sendo que eu falei lá que uma espécie de remuneração das ações seria o direito de você comprar ações com preferência quando elas são emitidas, sendo que você já é sócio. Se você já é sócio, então você tem o direito de preferência de comprar. Perfeito? Já o bônus de subscrição é um título que as empresas podem emitir para vender ao mercado, dando direito de compra preferencial de suas ações quando elas forem emitidas. É um outro tipo de título, tem algumas regrinhas específicas, mas em geral eles são bem parecidos, só diferem-se mais pelas circunstâncias de quando um ou outro é aplicado, tá? Ambos referem-se ao direito de compra prioritária de ações, quando a empresa for emitir. Então, só voltando e revisando os 3 investimentos que foram passados ali. Nós temos as ações, que são uma sociedade que se adquire na empresa por meio de cotas ou ações, realmente uma participação societária naquela empresa. Junto com isso vem direitos e deveres. As formas de ganhar dinheiro com isso é com a valorização das ações, então a ação pode ficar mais cara e você ganha dinheiro quando revender ela. Você pode ganhar divisão de lucro, sendo que você é sócio da empresa, certo? E também tem o direito de compra
de ação com prioridade quando novas ações são emitidas. E você pode vender esse direito a terceiros caso isso seja realmente possível. Tem situações que não, mas são regras bem mais específicas para ver lá para frente. Debentures, as empresas querem pegar um empréstimo, mas também não querem recorrer ao banco porque o banco é cruel e cobra muitos juros. Então o que ela faz? Empresta dinheiro da população. Por isso ela emite os debentures para as pessoas que vão comprá-los, né, teoricamente, e vão se tornar debenturistas. Pessoas que aquela empresa está devendo para elas. As pessoas fazem isso porque a empresa propõe pagar para elas juros, assim como pagaria pelo banco, mas, digamos assim, com menos, provavelmente pagando talvez um pouco menos, e principalmente não tendo o risco de arcar caso a situação fique realmente feia. Pode ter garantias envolvidas, a empresa pode chegar e, digamos, penhorar uma parte do seu imóvel para conseguir arcar caso realmente dê errado. Então ela poderia, tipo, colocar um imóvel em garantia e caso ela acabe falhando nos seus investimentos, ela pode pegar e vender esse imóvel e pagar as pessoas. Pode ter garantia flutuante também, que seria a garantia de você pegar, dizer que tem imóveis e afins, mas no fim das contas não utilizá-los para arcar com as situações de preju. E também tem situações onde não tem garantia nenhuma, tá bom? E por último aqui, que seria o bônus subscrição, que se difere de direito sobre prescrição, que seria um título que permite você ter direito a prioritário também, mesmo sem ser acionista daquela empresa, tá bom? Esses são os três que a gente vai ver hoje. Nessa primeira parte, tá? Tem mais agora que os fundos de investimento, mas agora tá passando de uma forma bem mais sucinta, tá? Para não ficar tão maçante. Primeiramente, eu falo de fundos de investimento. Os fundos, por meio de emissão de cotas, reúnem aplicações de vários indivíduos para investimentos em carteiras de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro de capitais. As cotas dos fundos são valores imobiliários conforme a Lei 6.385/76. Então, o que é um fundo de investimento? Pensem assim como um grupo gigantesco de pessoas que investem em forma conjunta e acabam, digamos, tendo um administrador desse fundo, dessas pessoas, no caso, essas pessoas juntarem dinheiro, e investe sabiamente nas melhores opções do mercado em determinadas categorias. Então, fundo de investimento, digamos, é um grupo de pessoas que estão investindo de forma conjunta. Esse investimento conjunto é praticamente controlado por meio de cotas. Então, o fundo de investimento é criado, certo? Emitindo cotas para o mercado, por um preço X, que vai ser convertido em compras que esse fundo vai fazer, seja de ações, seja de imóveis, seja o que for, para que se obtenha o melhor rendimento possível desse dinheiro em geral. Por que vale a pena investir em fundo? Pense assim, as pessoas que fazem administração de fundo normalmente são altamente capacitadas e fazem escolhas certeiras no mercado. Então, você criar seu próprio grupo de ações para um crescimento contínuo pode ser uma tarefa muito mais laborosa e cansativa, e às vezes até mesmo difícil realmente de ser feita por faltas de conhecimento em determinadas áreas, coisas assim. Então é muito mais fácil pegar e terceirizar essa responsabilidade de escolher quais investimentos fazer. Outra vantagem também é que existem certos mercados que você não consegue investir com pouco dinheiro. Não consegue investir com R$ 100, R$ 1.000, R$ 2.000. Realmente precisa investir com um valor acima de 1 milhão. E você, com fundo de investimento, como vários têm, por exemplo, capital baseado em bilhões, você consegue participar de qualquer tipo de investimento de uma forma bem ativa. Inclusive, compras massiva de ações de uma única ou outra empresa. Então, você consegue, por meio de fundos de investimento, investir em ações ou participações grandes em várias empresas grandes do mercado também. Perfeito? É comum hoje ver que situações, igual a Copel Telecom aqui do Paraná, que ela foi basicamente comprada inteiramente por um fundo de investimento. Não foi, por exemplo, uma empresa que decidiu comprar, ou não foi, por exemplo, alguém que decidiu comprar aquela empresa. Realmente aconteceu a situação de um grupo, um fundo de investimento, comprar aquela empresa inteira. Então, pense que é uma situação que seria difícil para alguém, naturalmente, comprar uma empresa daquele tamanho por conta própria. E o que seria clube de investimento? A diferença é que o clube de investimento, em geral, ele é menor e tem umas regrinhas bem específicas, mas também é bem menos comum. Ele pode ter de 3 a 50 pessoas, certo? Ele tem que investir, aqui embaixo está 67% no mínimo, investimento de maior risco. No caso, ações, debêntures, fundos de investimento que tenha grande participação em ações, ele exige um pouco maior de risco. E nenhum cotista pode ser titular de mais 40% total das cotas do clube. Então a ideia disso aqui é mais atuar como uma espécie de porta de entrada. Ele é mais simples de ser aberto, é mais tranquilo, e tem outros mecanismos aqui de escolha, principalmente da parte da administração dele. Mas é algo bem menos comum de ser visto, que não vale, na verdade, muito a pena ser estudado com muita profundidade. Mas existe também essa categoria aqui. Existem fundos, por exemplo, que nem do, acho que é Clube do Valor, que é de um youtuber. Ele é um fundo de investimento, tá? Não é um clube de investimento de qualquer forma. Ele tem cotas lançadas, você pode comprar ele em massa até mesmo se quiser.
Perfeito? Então, fundos de investimento são investimentos conjuntos que várias pessoas se unem ali para fazer e dessa forma ter um poder maior de investimento no mercado. Por estar podendo, digamos, investir maior capital, tem acesso a investimentos que as pessoas físicas separadamente não conseguiriam ter acesso, sem contar que você conta com uma administração realmente experiente e especializada para fazer a gestão daquele fundo. Agora a gente vai falar de outro tipo de investimento, que seriam os BDRs. Brazilian Depository Receipts. É um valor imobiliário emitido no Brasil que representa um outro valor imobiliário emitido por companhias abertas no exterior. Nós temos 3 termos aqui que é utilizado para isso aqui: instituição custodiante, a instituição sediada no país em que são negociados os valores imobiliários, autorizada por algo similar à CVM a prestar serviço de custódia. Penso que seria basicamente uma corretora no exterior. Instituição depositária, instituição que emitiu no Brasil, com expediente certificado de depósito, representando aquele título lá no exterior. E empresa patrocinadora, companhia aberta ou assemelhada, com sede exterior, emissora dos valores imobiliários, objeto certificado de depósito. No caso aqui, a empresa patrocinadora é realmente a empresa, por exemplo, que emitiu ações lá fora. A empresa custodiante seria a empresa que tem, digamos, a capacidade de negociar essas ações, então ela compra para ela essas ações, e dessa forma, com uma parceria de uma empresa aqui no Brasil, essa empresa no Brasil, a instituição depositária, ela emite outros títulos para simbolizar esses títulos lá no exterior, perfeito? Não precisa decorar isso aqui, tá? Não é algo tão fundamental, é importante saber que existe uma divisão entre elas aqui. Tipos de BDRs. Vamos falar aqui de uma forma rápida. O BDR nível 1 são dispensáveis da CVM e podem ser negociados apenas em mercado de balcão não organizado. Em apenas em alguns casos isolados, eles podem ser negociados na Bolsa de Valores. O que é isso aqui? Pense que, por exemplo, um banco que vocês são clientes podem querer negociar para vocês empresas que tenham ações de alta atratividade. Por exemplo, a Google. A Google é uma empresa que todo mundo gosta, todo mundo vê todo dia a Google, assim como a Apple, Facebook e afins. Mas pense que essas empresas têm ações emitidas lá no exterior. Então pode ser que os clientes de determinado banco queiram investir nessas empresas também. Só que o caminho para você abrir uma conta numa corretora lá fora pode ser meio complicadinho e confuso. Então o que acontece? O banco local aqui compra essas ações lá fora. E ele diretamente, sem o mecanismo da Bolsa de Valores, ele pega e vende diretamente para os seus clientes e negocia com eles. Então, existe um mercado ali que seria praticamente, não é ilegal, é irregular, mas é um mercado bem mais direto e com menos regras, certo? Os BDR nível 1 são essa situação. A empresa realmente compra e consegue negociar diretamente com as pessoas, um meio, digamos, um pouco mais fácil. BDR nível 2 e 3. Eles exigem registro da companhia emissora na CVM, então eles são teoricamente bem mais burocráticos, tem muito mais regras para serem seguidas, e permitem serem negociados no mercado de balcão organizado e na Bolsa de Valores. Lá para frente vai falar sobre a divisão entre mercado de balcão organizado e Bolsa de Valores, o que eles são, tá? Pensem por enquanto, são mecanismos que você pode negociar os tipos de investimentos que nós estamos vendo aqui. Podem ser feitos via meio software, basicamente, mas são tipo uma espécie de instituição responsável pela gestão dessas informações. E BDR não patrocinado é um programa instituído por uma ou mais instituições depositárias e emissores certificados no Brasil, sem acordo com companhia estrangeira emissores de valores mobiliários, objeto certificado de depósito, somente admitindo negociações dos moldes BDR patrocinado nível 1. Então aqui realmente a empresa sediada no exterior, ela nem sabe que está vendo essa representatividade intermédia de uma empresa local aqui, simplesmente porque esse banco compra essas ações e negocia diretamente com seus clientes com uma espécie de registro interno diante disso. Um detalhe que eu não falei, os BDRs nível 3 tem uma diferença aqui na questão do nível 3, é que eles têm uma divisão simultânea, uma distribuição simultânea entre ações lá no exterior e aqui. Então, por exemplo, se a empresa emitiu mais ações, simultaneamente, se for um BDR nível 3, ele vai estar permitindo que as pessoas em outros países comprem ao mesmo tempo. Perfeito? Para permitir que brasileiros tenham acesso àquela ação, ao mesmo tempo que a Google está emitindo novas ações nos Estados Unidos, os brasileiros estão podendo comprar aqui basicamente no mesmo dia, tá bom? Como eu disse, essas regras aqui não são as coisas que realmente devem ser decoradas. É importante saber que para investir no exterior o caminho é um pouco mais complexo, mas existem sistemas que você consegue fazer esse tipo de investimento. Existem problemas nisso? Às vezes pode ser mais caro ou não, mas se você realmente acredita no potencial de valorização de uma empresa, ainda assim vale a pena. E por fim, vamos falar aqui dos últimos investimentos que nós vamos falar hoje, tá? A aula está quase acabando, fiquem tranquilos. Sei que deve estar cansado já de ouvir falar. Certificado e recebíveis imobiliários. A gente vai falar aqui 2 primeiros que são respectivos do mercado imobiliário. O segundo aqui é bem interessante, que vocês vão ver aqui que tem uma
Não vou falar maracutaia é meio feio, mas já explico já direito. O CRI é de emissão exclusiva de companhias securitizadoras de bens imobiliários, definidas como instituições não financeiras, constituídas sob a forma de sociedade por ações, que tem por finalidade a aquisição e securitização desses créditos, emissão e colocação. Pense que a ideia, por exemplo, assim como no mercado acontece de você poder vender duplicatas para empresas fazerem a cobrança por você receber aquele dinheiro à vista, pode existir situações onde isso também aconteça com seguros. Então você pega e vende suas dívidas para outras pessoas para depois elas receberem isso de você, mas você já recebe aquele dinheiro à vista. E o certificado de recebíveis imobiliários é basicamente essa mesma lógica. O certificado de recebível imobiliário, portanto, é uma securitização dos direitos creditórios originários de financiamentos imobiliários. Pense que o investimento imobiliário é de longo prazo, são 30 anos. Pensa que para um banco, às vezes, para levantar capital logo, às vezes vale a pena para ele vender esse financiamento, esse direito de cobrança a uma outra instituição. Então ele faz essa venda por meio do CRI, tá bom? Igual eu falei, é bem comum ver, por exemplo, o fundo de investimento imobiliário de papel ter 75% em CRI. Isso funciona bem no Brasil, porque o Brasil, teoricamente, é um país que adora ficar endividado por compra de imóveis. Não é que seja ruim ou que seja bom, se depende muito do que a pessoa quer para a vida. As pessoas gostam de fazer coisas que às vezes tipo, podem não ser a melhor escolha financeira possível, mas traz um imenso prazer, por exemplo, ter a casa própria e afins, e isso torna válido esse tipo de investimento também. Perfeito? E aqui, certificados de potencial adicional de construção, CEPACs. Pensem assim, cada tem o plano diretor da cidade e tem regras específicas de como pode ser construído imóveis em cada cidade. Perfeito? Tem regras, por exemplo, que nem aqui em Araucária, um número máximo de andares que pode ser construído em prédios. Tem várias regras diferentes que impedem, por exemplo, a cidade de simplesmente construir os arranha-céus do nada em cidades pequenas. E também tem regras específicas para exploração do solo, tem várias regras diferentes. Mas pense que se o município quiser pegar e levantar dinheiro, ele pode simplesmente emitir esse CEPAC, que é basicamente um direito de você construir algo que fuja um pouquinho das regras de acordo com que isso justifique os interesses do município. Então você pode criar regras mais interessantes de construção e exploração daquele solo e permitir que as empresas que compram esse título permitam explorar essas regiões de uma maneira diferenciada e principalmente mais agressiva do que normalmente seria permitido. Então, pense assim que nem aqui em Araucária, nós não temos prédios muito grandes, e normalmente os que temos são irregulares. Então, a gente pode pegar e emitir, teoricamente, um CIPAC que permita ser construído um arranha-céu, um prédio de 20 andares em Araucária. Totalmente irregular. Mas para a empresa, a construtora, poder construir isso aqui, ela tem que comprar esse direito de construção. Isso aqui envolve uma série de justificativas, tá? Não é algo tão simples assim, não, preciso levantar dinheiro, vamos vender direito de construir prédio aqui na cidade. Mas tem que se comprovar também o interesse por trás disso aqui. Então, por exemplo, pode se comprovar juntamente que é vantajoso para a cidade construir um prédio em determinado bairro para atrair mais moradores daquela região e desenvolver ela, por exemplo. Pode acontecer esse tipo de situação aqui também. Mas, em geral, quando se quer captar de recursos, se tem essa possibilidade aqui. Então, só olhando rapidinho para ficar um pouco mais completo, cria-se o direito de construir e utilizar imóveis acima dos padrões previstos pela legislação vigente de uso e ocupação do solo ou regularizar obras em desacordo com esses padrões. Então, não é somente a ideia de você pegar, por exemplo, e permitir que alguém construa. Você pode criar esse título para alguém que já tenha construído um prédio, regularizar o prédio que ele já construiu. E, obviamente, vai envolver um pouco mais de negociação, o preço não vai ser tão vantajoso para o município assim, mas pode ser feita a situação para que a empresa fique ali ou o prédio fique regular. Estes direitos são chamados de direitos adicionais de construção. Os municípios podem conceder esses direitos a interessados mediante o pagamento de uma contraprestação representada pela aquisição do certificado, certificado de potencial adicional de construção, ou CEPAC. O bem famoso aqui, certificado de depósito bancário, CDB, ou recibo depositário bancário, são títulos de renda fixa emitidos por bancos nos quais o investidor empresta dinheiro para o banco e recebe em troca o pagamento de juros desse empréstimo. Antigamente era difícil ouvir o termo CDB. Hoje em dia é bem comum. Quando você vai pegar, por exemplo, um banco digital, ele pergunta se você quer investir seu dinheiro no CDB X, ganhando tanto por cento do CDI, tá bom? Então, por exemplo, é bem comum, você vai ter uma conta, vai ter essa opção de investimento, você vai ter uma conta no Banco Inter, vai ter essa opção, no C6 vai ter essa opção, e os bancos grandes comerciais também, múltiplos, também vai permitir que você faça tipo de investimento ali também. É investimento em geral seguro, que você empresta dinheiro para o banco, só que o detalhe é que, por exemplo, você pega e investe para o banco e normalmente você tem uma grande liquidez em troca disso aqui.
Então, para o banco, se torna meio complicado a questão, porque normalmente o banco ele empresta a longo prazo. Se ele faz financiamento para uma empresa, por exemplo, ele vai receber em anos. Se faz financiamento imobiliário para uma pessoa física, normalmente demora até 30 anos para receber aquele capital de volta. Por isso que são criadas outras alternativas também para se captar dinheiro além do CDB. Mas para o banco, o CDB já é uma boa motivação para as pessoas manterem seu dinheiro estagnado dentro do banco ali, enquanto ele oferece uma rentabilidade e ele ganha mais emprestando esse dinheiro a juros maiores, tá bom? A diferença entre CDB e RDB é que o primeiro pode ser negociado antes do investimento, enquanto o segundo é negociável e intransferível. Então, você faz investimento tendo a noção de que você vai demorar um tempo bem maior para conseguir recuperar o teu dinheiro ali investido e, consequentemente, também a rentabilidade vai ser maior. LCI e LCA. Isso aqui também são bem comuns, se vocês abrirem ali realmente uma plataforma de negociação de investimentos em qualquer banco, vai aparecer esse tipo de ativo aqui. São títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras que conferem aos seus titulares direito de crédito por valor nominal, juros se for o caso, transação monetária. A diferença entre eles é basicamente no que você está investindo, qual que é o lastro do teu investimento. As letras de crédito imobiliário, por exemplo, são lastreadas na carteira de empréstimos relacionados ao setor imobiliário, mantido por instituições emissoras. Então você pega teu dinheiro e autoriza basicamente a instituição a pegar e investir o teu dinheiro para financiamentos imobiliários. Então, você se confia mais no mercado imobiliário e acha que ele vai funcionar melhor e tem menos chance das pessoas pegarem e deixarem de pagar, investe em letras de crédito imobiliário. Já as letras de crédito do agronegócio são títulos usados para captar recursos para participantes da cadeia do agronegócio, até mesmo para financiar essas atividades. O ideal, como sempre foi falado, a ideia é você diversificar em tipos diferentes, porque caso um segmento vá mal, o outro tende a pelo menos ir de maneira estável. É difícil ter uma situação que realmente ferre todos. Então, o legal é diversificar. Mas se você gosta mais, tem um apelo maior para determinada área, pode escolher investir mais nela, conforme desejar. Títulos públicos. Os títulos públicos são emitidos pelo governo federal com o objetivo de captar recursos para o financiamento da dívida pública e das atividades governamentais. O órgão responsável pela emissão e controle dos títulos e pela administração da dívida imobiliária federal é a Secretaria do Tesouro Nacional. Antigamente, a taxa estava maior, então, teoricamente, valia muito mais a pena investir em títulos públicos. Hoje em dia, ainda vale a pena. Mas a questão é que, tipo, hoje em dia, ainda assim, quanto mais, digamos, investir em ativos de um risco maior, acaba sendo mais atrativo, tá? Simplesmente porque o retorno é maior. A Selic ainda está baixa. Então, ainda assim, não é a coisa que mais vale a pena a gente se investir. E, em geral, muitas pessoas acho que não associam dessa forma, mas basicamente está emprestando dinheiro para o governo. É muito difícil o governo dar calote em título público, tá? É bem difícil porque é um dos principais mecanismos de arrecadação de dinheiro e também de regulamentação do poder da moeda. Então você pode pegar, tirar a moeda de circulação, simplesmente emitindo mais títulos e colocando à venda com maior atratividade. Então esse mecanismo aqui é muito útil para a estabilização da economia nacional e não vale a pena o governo dar calote nos outros nem confiscar o dinheiro aqui investido. Tá? Normalmente tem que ir muita coisa dar errado para isso aqui ser prejudicado de alguma forma. Beleza? E letra financeira. Você lembra que eu tinha falado a questão do problema do CDB, que o CDB tem liquidez normalmente de curto prazo. Então, inclusive, vai ter CDB que é liquidez diária, e CDBs com, sei lá, que você pode negociar novamente e vender ele depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas, em geral, ainda acaba sendo um curto prazo. A letra financeira é quase como se fosse um debênture para os bancos. Então, é basicamente um título de empréstimo que você faz para o banco, você recebe mais para ele, só que você recebe a longo prazo. Essas são as regras deles. Em geral, eles têm um valor bem maior para ser emitido, tá? Eles têm regras específicas de emissão relacionadas especificamente a prazo e a valor. Eles são bem mais caros e os valores a serem investidos, teoricamente, são maiores. Mas eles são a maneira do banco arrecadar dinheiro e poder pagar num prazo bem maior, tá? Então, é um mecanismo a mais que o banco tem de arrecadar dinheiro e poder lucrar em cima do investimento das pessoas. Em geral, tende a ser mais vantajoso, mas é difícil também ter uma situação que alguém possa esperar a longo prazo. Não que esses investimentos não aconteçam, mas normalmente a pessoa física que está começando acaba sendo menos atrativo, porque o ideal é você conseguir pegar e ter mais flexibilidade, dinamismo ali para conseguir investir e reinvestir quando precisar. Então, gente, em geral é isso.
Eu acho que foi, de certa forma, ainda bastante conteúdo, aqui no conteúdo mais confuso. Peço para vocês que não se desesperem, porque a gente vai falar sobre esses conteúdos agora lentamente, esmiuçadamente, porque isso aqui foi mais a pincelada geral para mostrar os principais que existem. Mas a partir da próxima aula a gente vai começar a falar como que eles funcionam separadamente. Então a gente vai falar primeiramente sobre fundos de investimento, apresentar os tipos que tem para vocês, as regrinhas e como funciona, e já fica mais claro. E é bem interessante saber sobre fundos de investimento, porque ele é um tipo de investimento que, ao meu ver, é mais simples de se investir em ações. Porque fundo de investimento ele tem que ser um pouco mais estável, eles buscam estabilidade por meio da diversificação. Eles podem ter 1 bilhão para investir, mas é muito raro eles investirem tudo numa única coisa. Existem fundos de investimento imobiliário, por exemplo, que a gente chama de monoativo, que seria a ideia de você investir, por exemplo, todo o dinheiro do fundo para construir um shopping. Só que se aquele shopping formal, teoricamente, todos os cotistas daquele fundo vão sofrer as consequências disso. Mas se você pegar, por exemplo, e diversificar, que nem o que normalmente acontece, você atinge uma estabilidade muito maior, porque como você tem muitos imóveis, muitos bens ou muitas ações na sua carteira, normalmente se uma acaba descendo, outra acaba subindo, acaba atingindo essa estabilidade. O que normalmente se busca é um crescimento ainda maior do que essa estabilidade, né? Então, normalmente, se for para ficar no empatado, você não vai investir. Então, ele tem que crescer mais, inclusive os índices indexadores. Por exemplo, tem o índice Bovespa, que ele mede o quanto as ações do Brasil basicamente estão crescendo. É isso que significa quando vocês veem no jornal essa pronúncia. E normalmente, por exemplo, um fundo de investimento em ações, ele tem que ir melhor do que o Bovespa. Porque se todas as ações juntas estão atingindo um beneficiamento X, ali, uma valorização X, a ideia do gestor é que ele consiga selecionar melhor as ações e não pegar de uma forma tão genérica ao ponto que ele consiga superar esse índice. Porque se for assim, você investe em Bovespa e sai seguro ainda, sem ter que pagar taxa de administração para um terceiro, beleza? Mas vamos deixar isso para falar nas próximas aulas, porque são bastante assuntos novos e que merecem a devida atenção. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar um comentário, perguntar alguma coisa? Tudo certo? Sim, são bastante informações, mas que nem eu falei, minha ideia não é chegar assim, por exemplo, e cobrar de vocês de uma forma muito direta isso aqui, e nem de forma profissional para vocês realmente conhecerem todos esses detalhes. O importante, por exemplo, vocês conhecerem para investir no dia a dia é saber basicamente esses mecanismos de arrecadação para banco, CDB é o que está no dia a dia mesmo. As taxas a gente vai falar mais lá para frente para conhecer elas melhores, tá? Então vai ter uma exploração melhor. E saber inicialmente como funcionam essas questões de ações, mesmo que a participação da empresa, a questão de cotas. A gente vai falar com bastante calma nos principais e vai ter também exemplos ali que a gente vai poder discutir. E daqui a algumas aulas eu vou passar para vocês o simulador. Provavelmente eu vou passar o simulador na aula respectiva de ações já. Talvez eu só. Porque daí vai faltar pouco para acabar o bimestre, então talvez eu deixe para passar o simulador na sequência, tá? Mas a ideia ainda é conseguir passar isso nesse bimestre, já irem conhecendo, criando conta ali dentro do simulador e aprender a fazer essas vendas. O simulador, como tinha dito em outras aulas, ele simula ali as transações com valor igual das ações que vai ter no mundo real, vai estar por ali. Então, basicamente, o sistema de negociação, tanto de ações quanto fundo de investimento, vai ser igual ao da vida real. Então, é uma boa forma de praticar e começar a entender na prática isso aqui, tudo que eu estou falando. Mas, como eu falei, a ideia é já tentar passar para vocês na aula de ações mesmo, para que vocês já possam estudar e até mesmo se aventurar nisso e ver se realmente gostam. Porque, em geral, isso aqui ajuda bastante a alavancar a vida financeira de todo mundo. Então, vale a pena se entender, beleza? Mas como eu falei, fiquem tranquilos que as informações vão ser passadas de uma forma bem mais tranquila depois e com muito mais detalhes e vai ficar mais fácil assimilar. Às vezes é bom levar o susto para conseguir aprender e prestar mais atenção, beleza? Obrigado, gente, pela aula de hoje. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, mandem mensagem aí, fico à disposição. Eu deixei alguns exercícios, tá? Essa semana vai ser exercício clássico de verdadeiro e falso. Então, ali embaixo, anexado no respectivo tópico. E nas próximas aulas ele vai dar uma diferenciada um pouco no sistema de questões, tá? Mas ainda assim o seu formulário e basicamente seguindo as mesmas regras. Gente, obrigado pela presença, uma excelente semana a todos e até a próxima semana. Bom fim de semana já adiantado. Um grande abraço. Se cuidem.